Estamos começando mais um programa Horário Nobre com Juquinha. Eu fico muito feliz de estar aqui todos os domingos com vocês. Hoje o nosso convidado é um convidado que trabalha nos bastidores de shows. Ele que cuida ali do cenário, do palco, do som, iluminação, entende tudo de show. Tá na história, tá no mercado aí há muitos anos, que é do Estúdio K, o nosso querido Cláudio Melo, que tem um irmão que é a cópia dele, que é o Carlos. Gente, estou muito feliz em recebê-lo aqui. Daqui a pouquinho, e você não saia daí, já já eu volto. Olha só quem está aqui, Cláudio. Eu chamo de irmão. Eu também te chamo de irmão, né? Cláudio e Carlos do Estúdio K. Isso, os gêmeos, né? Os gêmeos. Isso. É a cópia um do outro, né? E é muito legal isso. Irmão, vamos lá, né? Vamos lá, irmão, vamos lá. Talvez as pessoas não entendam isso, mas essa irmandade nossa, ela aconteceu já há muito tempo. E a gente já está combinando de ir para a faculdade, olha só. Exatamente. A gente vai voltar para a faculdade. É o nosso próximo plano, né? É o nosso próximo plano. Mas que honra receber você aqui. Contar um pouco dessa história do Estúdio K, a história de vocês, do trabalho, né? Mas eu já começo fazendo aquela pergunta. É difícil perguntar onde você nasceu, você pergunta onde nasceu o Carlos, né? Onde vocês nasceram? Onde Nós você somos de nasceu? Goiânia mesmo, Juquinha. E eu não sei se eu sou o Carlos, né? Porque eu posso ter sido trocado na maternidade. Na época não tinha aquela pulseirinha de open bar, né? Que coloca hoje nas crianças. Boa. Então eu vivo essa confusão, né? Essa dualidade também, né? Muito bom. E Goiânia, a família toda daqui, os pais, todo mundo? Meu pai é do interior da cidade de Morrinhos, minha mãe é da cidade de Goiânia, né? Então a gente está muito ligado aqui à nossa terra. Você tem uma irmã que mora nos Estados Unidos? Né? A Carla está morando nos Estados Unidos há quase 30 anos já. Quase 30 anos. Quase 30 anos. Trabalha com educação de crianças lá. Que bacana. Mandar um beijão para ela, né? Que ela vai ver esse programa. Beijão para você, Carla. Para tua mãe, né? Isso, para minha mãe. E esse paizão que está acompanhando a gente aqui, com certeza, Está né? sempre presente, né? Um grande amigo. Como é que foi essa história de vocês? O que chegou, por exemplo, antes do Estúdio K? O que o Cláudio fazia antes do Estúdio K? Juquinha, essa é uma história assim, que começa muito prematura na vida da gente, né? Eu e o Carlos, nós tínhamos uns vizinhos muito interessantes, que eles eram músicos, né? Então, aquilo ali que meio que contaminou a gente, aquele modo de vida, né? Aquele estilo de vida. O Maurício era do Foxtrot, uma das primeiras bandas de rock de Goiânia. Então, aquilo meio que contagiou a gente, né? Era uma casa que tinha audições de música o tempo inteiro, então a gente ouvia música de qualidade, isso foi impregnando a gente. Eu e o Carlos éramos estudantes no Marista ainda, né, sexto ano, sexta série na época, né, que a gente chamava, e a gente resolveu montar uma banda de rock. A gente queria ser rock star, né? Né? Achava divertido aquilo e tudo, e a gente foi tentando montar uma banda. Juntou com alguns amigos e tudo mais e montamos uma banda. Tudo isso apoiados ainda pelo meu pai e pela minha mãe, né? Olha, hoje, que legal. Eles foram fundamentais nisso tudo pra gente. Né? Primeiro que não reprimiram, né? E apoiaram. E nunca cobraram da gente nada. Olha, nem o estudo. Né? A única cobrança deles é que nós fôssemos felizes. Isso é muito importante. Cara, é demais. É muito emocionante, se você quer saber. Porque raramente isso, não que não aconteça, claro que acontece, né? Mas às vezes os pais querem que o filho segue um caminho até o deles mesmo, né? E de repente você sentir essa força, você e o Carlos, nós somos muito privilegiados nesse sentido. Né? E fora isso, a participação deles o tempo inteiro. Né? E o estúdio nasceu disso, né? Porque a gente tocava dentro da sala de casa. Então, para que eles se livrassem daquele problema todo, eles resolveram montar um quarto, um estúdio como esse aqui, para, acho que nos enclausurar aquele barulheira toda, né? E dali surgiu o Estúdio K. Era para que a nossa banda pudesse tocar. Olha. E um dia o Dr. Como é que era o nome da banda?
A banda chamava Eclipse. Na verdade, a gente teve uma série de bandas, né? Porque banda é igual, na juventude é igual namoro, né? Você vai trocando a banda, né? Vai desinteressando por uma, interessando por outra. Então, a gente passou por várias bandas. É interessante, não por ser gêmeos, mas vocês dois foram para o mesmo caminho. Claro que dentro da empresa, cada um tem o seu departamento, né? Sim. Você... quando eu falo com o Carlos, ele sempre fala que você é o mais falante, né, irmão? Ele tem essa... Me cabe a dizer não. Né? O Carlos é o que fala sim e eu tenho que dizer não e explicar o porquê. Mais ou menos isso. E essa estrutura foi montada, hoje vocês são um dos melhores equipes de sons, de palco, de tudo, do Brasil. Sim. Vocês alcançaram um trabalho gigante, né? Participaram e fazem até hoje grandes eventos. Eu lembro do FICA, do Tempo e de vários outros, dos grandes shows, né? Como é que foi entrar dentro dessa história? Como que vocês conseguiram chegar até aí? O acaso nos favoreceu novamente, né, Juquinha? Porque o estúdio estava montado e um dia um colega nosso, que hoje é um médico, o Lúcio Malagoni, pediu para alugar o estúdio. Eu falei, mas alugar o meu estúdio? Né? Mas como é que é isso, né? Falei, não, eu pago, eu venho aqui, toco e depois te dou um dinheiro e depois saio. Falei, então tá. O Piquiras era na frente da nossa casa, chamava Aquipiras. Então eu peguei aquela graninha lá e fui lá tomar uma cerveja, né? Aí outro dia ele voltou, falou, eu quero alugar de novo. Eu falei, ai cara, eu vou tomar cerveja de novo. Né? Saí, fui lá, bebi a minha cerveja e aquilo foi ficando bom, sabe, meu irmão? Aí a gente tinha dois caminhos, ou ficava só bebendo, né? Ou transformava aquilo num trabalho. E o estúdio começou a funcionar por períodos até 24 horas por dia. A gente fazia 3 turnos. Né? Contratou gente, isso revezava e tudo. E depois, num acaso também, um restaurante que na época, Casa Portuguesa, resolveu trazer uma fadista de Portugal para fazer um show. E falou se a gente podia alugar o equipamento do estúdio para fazer aquilo. Eu falei, claro, pode. Peguei e levei. Loquei, o dinheiro foi razoável. Eu falei, cara, então acho que é por aí. Aí eu e o Carlos já tínhamos desviado um pouco dos estudos e queríamos ser músicos de fato e passamos para trabalhar isso como um negócio. Olha que legal. Mas foi bem ao acaso mesmo, né? Então o acaso nos trouxe até aqui, depois de 33 anos já. Muito tempo já de trabalho, né, irmão? Muito tempo. Quando vocês entraram dentro do processo de muitos trabalhos, aí vem aquela história de que aí não pode parar mesmo, cresceram, né? Mas eu tenho uma curiosidade. Como conduzir o Estúdio Car com tantas pessoas trabalhando e vocês com um amor tão grande, não só pelo trabalho, mas também pelas pessoas, né? Vocês conseguiram trazer para a gente, para o artista, para nós artistas, tipo assim, a gente se sente no palco, naquela estrutura que vocês montam, como se estivesse na nossa casa, sabe? Esse carinho de vocês, né? O seu carinho com as pessoas, de tratamento, sabe? Não só os profissionais que trabalham ali com você, mas com os artistas. Isso é muito bonito. Irmão, você sabe que eu tenho essa história muito clara na minha mente. Né? Como eu fiz uma brincadeira que a gente queria ser rockstar, né? Então a gente se imaginava naquela posição, né? Das pessoas tratando você bem, cuidando das suas coisas, dos seus equipamentos e tudo mais. E aí eu me coloquei no lugar do outro. Então, para mim, era muito importante que a pessoa se sentisse naquela posição. Né? E, às vezes, o tamanho do evento, a importância do evento está dentro do sonho da pessoa. Né? Às vezes, o cara está fazendo um show para 50 mil pessoas e é só mais um show. E, às vezes, ele está fazendo uma festinha e ele vai tocar o violão dele e aquele é o momento mais importante da vida dele. Então, é tratar todas as coisas com a mesma importância. Com o mesmo carinho e a dedicação. O mesmo amor, né? E vocês chegaram com um amor muito grande para todos nós, para todos os profissionais, né? E uma qualidade de som impecável. Né? Eu imagino a estrutura, manter uma estrutura dessa com o que vocês fazem, também não é fácil, né? Não é fácil, né? E a gente foi... durante muito tempo a gente conseguiu segurar essa estrutura. Nós tivemos um problema agora muito pontual, que foi a pandemia, Juquinha. Né, que impactou a nossa área muito severamente. Né? Pois é, cara. Mas aí tivemos que desfazer desses laços que a gente construiu, funcionários com 20 anos, né?
tivemos que nos separar por um certo momento e agora a gente voltou com todo mundo, né? Está voltando aos poucos. Sério? Sério. Olha, Então, cara, e com a mesma equipe ali, boa parte deles. Nós estamos buscando as mesmas pessoas. Ai, cara, né? olha, sinceridade, irmão, isso é bonito demais, Não, cara. e essas pessoas nunca se distanciaram da gente, a gente manteve contato, né? São pessoas que a gente percebe que elas saem de casa, se dedicam para que a empresa tenha vida, né? Para que o artista se sinta bem no palco, essas pessoas têm que se sentir bem também, né? E nesse momento dessa pandemia e essa ligação de vocês com os artistas, né? Vocês de perto ali acompanharam muito sofrimento, Muito. né? Muita história, né? Tem Perdemos alguma história vários que amigos, né? vários amigos, né? É. Vários amigos nossos. Irmão, assim, as histórias são, assim, nós fomos muito impactados, né? De repente, a gente tinha uma agenda lotada e essa agenda foi desfeita em uma semana, basicamente, né? Uma agenda de um ano inteiro e ela se desfez e nós tivemos que agir muito rapidamente, né? Encolher as pernas, né? Para não ser tragados por essa onda toda, mas o fator que nos manteve vivos foram esses laços. Conseguimos manter os laços com os artistas, apoiamos algumas lives, alguns projetos de arrecadação de alimentos para artistas, né? Continuamos a contribuir com alguns produtores que ficaram muito mal, ficaram sem trabalho. Então, a gente dividiu o pouco que a gente tinha. Né? Isso nos manteve unidos e fortes. E o que é mais legal de tudo isso é que vocês, mesmo passando por isso, e esses 33 anos, vocês sempre tiveram ali atuantes, né? Dentro de governo, dentro de empresas privadas. Sim. E tudo, vocês sempre ali, sempre trabalhando, né? A gama que a gente atende, ela é incrível, né? Eu trabalho dentro de um palácio de um presidente e você trabalha dentro de uma favela com arte e educação. Você trabalha dentro de uma indústria gigante e trabalha numa inauguração de uma loja pequena, o primeiro negócio, com a política, com a religião, com a cultura, com a arte, uma série de coisas. E às vezes até para dar aviso, irmão. Até assim, um rompimento de barreira. Você vai lá, monta um sistema para segurança. Então a gama é ilimitada, né? Muito legal. Bom, vamos mudando um pouquinho. Vamos Hoje lá. está casado, tem aí os filhos, né? Quantos filhos já? São 3 filhos. Três São 3 filhos. filhos. Estou casado há 10 anos e são 3 filhos. A Jaqueline. Né? Jaqueline. A Uma Jaqueline excelente me deu de profissional. presente a Maria Eduarda, né? Que veio uma teatro. menina linda, muito Linda, bacana, né? linda. A Jaqueline é contadora, né? É Ela faz um contadora, trabalho de contabilidade. contadora, né? Uma área muito distinta da minha, mas ela tem muita afeição pela arte, pela cultura. Ela tem Também, muita, né? muito curiosa, né? Em relação E cuidadosa a isso. também, né? Ali junto Muito, com vocês. Muito. tudo. E foi também preponderante, né? Porque uma pessoa com um foco muito dirigido me ajudou muito na pandemia, né? De aonde cortar, principalmente, né? Aonde gastar, o que pagar, ela me ajudou bastante. Foi muito legal. presente. Irmão, o que você traz na sua cabeça de lembrança de algum espetáculo que você esperava muito? Acontece muito problemas nos bastidores, né? Muito. Não só com os artistas, mas com equipamento, né? Irmão, Você tem alguma história que pode contar assim pra gente? Eu vou fazer só um parênteses muito rápido. Assim, essa posição que eu estou aqui hoje como convidado, normalmente ela não acontece. Normalmente quando um prestador de serviço, um técnico, ele aparece é porque deu algum problema, né? Então nós somos os ocultos, né? É o que eu te falei hoje, que eu comprei uma camiseta preta nova para vir aqui, para desaparecer, Exato. né? Não é para aparecer. E essa né? presença sua aqui é exatamente isso. É mostrar a qualidade, o que vocês fazem, a importância do que vocês fazem, né? Como é que faz um grande espetáculo sem uma grande estrutura bacana ali toda, né? Às vezes, para ter um stand-up, né, no palco, você tem 40 pessoas atrás trabalhando, né? Aqui mesmo, né, no estúdio, a gente tem o Paulo, que está ali atrás, né, nos microfones, né, os câmeras. Manutenção, tem tudo. Tudo. Então, para que um artista suba no palco, você pode ter certeza que pelo menos uma dúzia de pessoas está por trás disso tudo. Então, eu não me sinto menos artista, porque eu continuo no palco, né? Só que de um formato diferente, né? Você passa da voz para outra pessoa, passa da vida para outra pessoa. E a arte, ela independe do artista, né? Então,
E o bacana disso é que vocês, pelo que vocês fizeram, começaram ali da banda, tocando, sabe tudo que acontece nos bastidores, né? Então entende muito aqueles convidados. Né? E até o sentimento que eles têm, né? A vontade, o amor pelas coisas que eles estão fazendo e os sonhos todos, né? Esses sonhos, eles não envelhecem, né, irmão? Não envelhece. A gente até fugiu um pouco do que eu tinha que te perguntei, né? Tem uma curiosidade. Tem alguma curiosidade, alguma coisa que irmão, são tantas coisas, por exemplo... Uma que te marcou muito, assim. Marcou, eu vou lhe dar um parâmetro. Um dia eu fui num show do Oswaldo Montenegro, mas como plateia. Certo. E eu tinha um sistema de som muito pequeno e eu fiquei encantado com aquilo. Ele ia tocar na ZEG, que era o Clube da Caixa, ele ia tocar na piscina. Eu falei, meu sonho, um dia eu vou estar aqui fazendo esse show do Oswaldo Montenegro. E poucos anos depois eu fui convidado para fazer isso. Né? A nossa empresa foi o mesmo artista, o mesmo técnico, né? Que acompanha ele há muito tempo, só que teve um problema na luz, irmão. Né? Um problema na luz e o meu sistema de dimmer deu pau, vamos dizer assim, a verdade é essa. Aí eu tive que ir para debaixo do palco, irmão, para ficar ligando as luzes, né? Eu falei assim, cara, esse era o meu momento, né, bicho? Agora eu tô aqui embaixo do palco mexendo na luz, né? O cara me ligava e eu ia ligando a luz, vermelho, verde. Então, assim, os sonhos acontecem, mas eles acontecem de formas diferentes também, né, irmão? Você tem ideia de quantos artistas e quais os nomes, assim, que você já trabalhou? Irmão, basicamente... o nome da nossa empresa está em 90% dos riders técnicos dos artistas brasileiros. Que legal! Provavelmente esses 10% que a gente não está são artistas que estão em empresas que estão por trás deles há muitos anos, como Roberto Carlos, né, Marisa Monte. Mas fora isso, e os outros que eu não citei talvez não nos conheçam. Mas nós estamos presentes em 90% dos riders brasileiros. Que legal, cara. Olha aqui, isso é bom demais, cara. Mas são 33 anos de muita dedicação de um resultado incrível, né? Um resultado incrível. Eu acho que a gente conseguiu dar o recado, né? Vocês fizeram o Tempo, o Canto da Primavera. Nós participamos de todas as edições desses festivais. Né? Agora, há poucas semanas atrás, a gente participou do FICA novamente. Né? O festival retornou e a gente conseguiu participar também. Como é que foi o FICA, irmão? Foi muito interessante, irmão. Bacana, foi um retorno, né, para a cidade. Isso mexe muito com a autoestima da cidade de Goiás, né? Mexe muito com a autoestima do estado de Goiás. Então é um festival muito importante. Ele é importante não só para Goiás, mas no mundo. Para o mundo, né? A temática é muito importante. As pessoas ficam esperando. E muito relevante, é o meio ambiente, né? Hoje está muito em voga o que a gente está vivendo aí. Basicamente já foi contado lá atrás o que a gente está colhendo hoje já estava sendo previsto lá na primeira edição do festival, né? Então a gente precisa reverter isso, né? O Paulo Pessoa esteve aqui. Paulo ele esteve aqui e a gente falou muito de vocês. Ele é meu amigo. Ele falou, e o trabalho deles, ele alega, inclusive, que vocês fazem parte desse crescimento dele, da história dele, né? E isso é muito bacana, sabe? Esse envolvimento. E ele é uma pessoa muito importante também para nós hoje, né? Ele virou uma referência internacional, irmão. Internacional. Né? E o Paulo, a gente se conheceu num projeto chamado Bastidor, que era um projeto para formação da área técnica, de produtores. E eu conheci lá, e naquela época ele me falou, olha, tem esse negócio aqui de vídeo mapeamento. Eu fiquei olhando aquilo e falei assim, gente, que bobagem, né? Que bobagem esse negócio. Aí um dia surgiu a oportunidade, não fica. Pediram um vídeo mapeamento. Eu falei, Paulo, você dá conta? Ele falou assim, dou. Eu falei, então vamos lá fazer. Aí ele fez o primeiro lá com a gente. O sucesso, ele fez até uma árvore. Fez uma árvore que falava, né? E daí de lá para cá a gente fez, acho que pelo menos uma centena de eventos juntos. Eu sou suspeito também em falar porque receber você aqui, eu estou recebendo com um amor muito grande. Quando a gente se trata de irmão, foi exatamente esse amor que transformou você, meu irmão. Uma pessoa que eu gosto, que eu amo, confio, torço. A felicidade de você estar aqui para mim é muito grande. Mas eu também quero falar do lado profissional, de quantos trabalhos que eu já fiz, quantas histórias a gente tem junto nos palcos também, nesses projetos, nos grandes projetos. E eu lembro
de nunca ter uma dificuldade com o microfone. Sabe, todas as vezes que eu entrava ali no palco, meu microfone estava na posição certa, no momento certo, já trabalhado, tudo pronto, tudo tranquilo, né? Sim. E esse é o legado, é o que vocês vão, tipo, vai deixando, né, para as pessoas que estão aí, vamos fazer com qualidade igual o Estúdio K. A gente está terminando esse primeiro bloco, irmão, e volta, que eu quero saber de projetos, de coisas que estão por vir aí. Vamos lá. Eu sei que tem muita novidade, festival, né? Tem várias coisas aí. Eu tô adorando você aqui, cara. E eu também. E você não sai daí que já já a gente volta com mais histórias do Estúdio K. De volta com o Cláudio do Estúdio K. É interessante, né? Todo mundo quando fala, mas você vai encontrar com o Cláudio? O Cláudio do Estúdio K. Tá virou, tudo certo, virou uma né? marca, né? Virou uma marca poderosa, né, cara? Marca que está aí no Brasil inteiro. Então, quando você fala em eventos com artistas, você fala, começou o Estúdio K. Cara, os meninos lá, o Cláudio e o Carlos, né? Isso é muito bacana. Isso, nós já atendemos quase todos os artistas brasileiros, sabe? Os de grande relevância e os pequenininhos também. Aqueles que, no começo de muitos também, que vocês estiveram ali. Muitos. Sabe, eu não esqueço, vocês sempre, quando são solicitados, com dinheiro ou sem dinheiro, vocês arrumam um jeito. Eu sei que isso é demais, cara. É por isso que cresce, porque tem esse sentimento de amor, de carinho, de profissionalismo. Aí vai longe. E engraçado, você falou uma coisa interessante. E a gente deve isso para as pessoas que nos apoiaram, sabe? Nós estamos onde a gente conseguiu chegar através dessas pessoas. Então, eu não posso me negar a ajudar os meus amigos. Essas pessoas, elas fazem parte do meu dia a dia, né? São meus amigos de labuta, de sofrimento, de alegria. Muito bacana. É muito bacana. Irmão, o que nós temos de projetos aí? Está saindo agora, terminando, né? Tá terminando o Goiás Festival. O Goiás Festival, que é um sucesso. É um sucesso. É a 9ª edição, é uma mostra de música instrumental já reconhecida no Brasil e no mundo inteiro, né? Nós já trouxemos os maiores nomes da música instrumental brasileira. E esse ano, basicamente, a gente está fazendo um aporte maior na música feita em Goiás, a música instrumental feita em Goiás. Então, 70% do festival são de artistas goianos. Olha que legal, cara. E eles deram um recado lá importante, né? Mostraram que vieram. É bom pra caramba, né? E que talento que a gente tem, quantos talentos que a gente tem. E a gente teve a chance de homenagear o Bororó nesse festival, né? O que Bororó, é um gênio, né? Não, Bororó, ele é simplesmente um dos maiores músicos nossos pro mundo, né? É um cara de uma história, de uma credibilidade na música. De uma importância gigante. Quero trazer o Bororó aqui. Bororó, se você estiver vendo aí, cara, quero te trazer aqui. Esse tem história, né? Ali tem história pra caramba. E agora, na sequência, no dia 27, começa o Festival Brasileirado, que é um festival de arte popular, né, de cultura popular. Aí a gente está falando de dança, a gente está falando de contação de história, está falando de teatro, e nós vamos ficar um mês no Teatro Goiânia. Né? Acabando o Goiás Festival, nós temos um mês de ocupação do Teatro Goiânia. Todos os espetáculos são de entrada franca, aberto ao público. Olha aqui. Então, um mês nós vamos ocupar. Quem tiver interessado em saber mais, tem aonde um contato, entrar? Tem o Instagram do Brasileirado, né? O Festival Brasileirado. Tá? Como é que é o Instagram? Você não lembra? Não lembro. Talvez a gente coloque uma tarde aqui. A gente vai buscar saber direitinho e vai colocar aqui para vocês, porque é interessante para saber da programação, saber de tudo. E é uma programação que tem oficinas para crianças, né? A introdução à música, à arte, essas coisas, e tem uma TT Espíndola tocando pra gente, cantando pra gente lá, música regional bastante interessante. Né? Viola, catira. A gente tem uma gama muito grande de coisas para apresentar lá. E depois desse festival, vem aí, a gente vai chegando no final de ano, muitas coisas para acontecer. Também tem um tempo, pelo que eu vi. O tempo, sim. Tem. O tempo também. Como é que é fazer o tempo, irmão? Que é um festival de teatro, que também hoje é reconhecido no Brasil inteiro. E a gente estava desde o primeiro, né? Exato. E a primeira montagem foi tão interessante, a gente estava debaixo de uma lona de circo tão pequenininha, e
o fundo do palco era o caminhão da nossa empresa, porque não existia, né? A gente colocava uma lona preta no fundo do caminhão e o caminhão era o camarim, né? E hoje a gente esse festival foi se sofisticando, a gente criou construiu grandes teatros temporários, até para 1.000 pessoas, né? Circo, né? Ele era sempre sempre feito em lonas de circo, lona de né? circo, Normalmente a gente tinha que buscar essas lonas de circo longe e aquilo demorava um mês. Porangatu, eu acho que é a cidade que eu passei mais tempo da minha vida fora a cidade de Goiânia, irmão. Porque eu levava um mês exatamente entre a montagem e a desmontagem do festival. Você tinha que estar sempre ali, como sempre, né? Você está sempre no ou local eu ou o Carlos, sempre vamos estar presentes nos eventos. E aí veio o festival O Tempo, depois nós temos tem esse festival agora. Sim, tem o Inter do UFG, tem uma série de coisas programadas. Juquinha, os artistas retornaram com muita força. Então, nossa agenda está muito lotada. Os artistas estão voltando para os palcos. Então, daqui até o final do ano, você tem show basicamente 2 ou 3 vezes por semana, de grandes nomes brasileiros, né? Então, todos os artistas estão voltando aos palcos. Irmão, quais são as dificuldades assim maiores dentro de um evento? Aquilo que você tem, claro que a gente, vamos quando está tudo perfeitinho, quem vai ali na plateia, assiste, né? Qual a maior dificuldade de se montar uma estrutura dessa gigante que vocês montam? Irmão, acho que parte primeiro da ideia, né? Assim, e depois você precisa de um bom planejamento para isso tudo. O bom planejamento, a pré-produção, ela facilita muito o nosso trabalho. Então, a grande confusão geralmente é quando não há um bom planejamento, é um produtor inexperiente. Aí sim, aí você começa a entrar com um caminhão para descarregar, chega lá, tem um caminhão de cerveja descarregando. Você perde 2 horas para descarregar, né? E a nossa matéria-prima é energia elétrica e tempo. Se a gente não tiver nenhuma dessas duas para trabalhar, as coisas não funcionam, não acontecem. Então, se eu tiver tempo suficiente e energia elétrica, eu consigo fazer qualquer montagem. Existe para você, sim, algum show que você tem vontade de fazer? Porque você já fez tantos shows, tantos e todos grandiosos, como os pequenos e os grandes, mas algum que você tem vontade de fazer? Irmão, eu já fiz. Esses shows que eu tinha muita pretensão de fazer, eu consegui fazê-los, né? Itali foi um show muito especial que aconteceu né, foi uma pessoa que eu tinha como parâmetro, né, de vida, assim, adorava as coisas dela, desde o Tutti Frutti, tudo. Esse eu consegui fazer. Queria muito fazer o Paralamas do Sucesso de novo, que é uma banda que eu amo, né, de paixão. Tem uma série de artistas ainda que estão surgindo. E você fica conhecendo eles nesses festivais de underground de Goiânia, como o Bananado ou Nós. Tem grandes artistas aparecendo aí. Então, cada dia surge uma vontade nova, um artista novo, né? E dentro dessa estrutura toda, você tem os artistas goianos, né? Sim. Como é que você enxerga esse crescimento da nossa arte local, do nosso estado, né? Porque vocês sempre estiveram ali e estão até hoje presente, dando espaço, chamando as pessoas, valorizando, né? Esse crescimento, você acha que a gente realmente teve um crescimento bacana? Teve sim. Assim, hoje o mainstream da música é a música sertaneja. A música sertaneja, a base dela é Goiânia. Então é um gênero que a gente não pode negar a importância dele para o Brasil. E as estruturas, tanto técnicas como os estúdios de gravação, estão baseados em Goiânia. Então, esse mainstream da música brasileira está baseado dentro de Goiânia. Então, hoje a gente tem os melhores técnicos, a melhor técnica saindo daqui, né? E isso tudo foi construído pelo MPB lá dos anos 80, do rock dos anos 90. Isso tudo veio criando um corpo para que chegasse nessa estrutura toda, né? Para dividir isso com o Brasil todo. Mas nós temos, sim, uma importância muito grande no cenário nacional, né? A música alternativa, nós temos figuras importantes, né? O Bugarins, né? Carne Doce, tem gente que viaja o mundo. Foi para o mundo aí, né? Foi para o mundo, né? E esses festivais são muito importantes, são referências para outros festivais do mundo, né?
O Nanada está fazendo curadoria para festivais de outros países. Cara, sim. uma evolução. Fabrício Nobre, né? Porque as pessoas têm uma ideia de que nós temos só o sertanejo. Não. Mas nós temos a música popular, a gente tem um rock. Nós né? temos o Alok, né? Tem o Alok, música eletrônica. música eletrônica, né? que é considerado entre os melhores do mundo. Sim. E Goiás tem muita história Tem. de gente que está fazendo, que está acontecendo, que chega para o mundo inteiro e que o próprio goiano não tem ideia disso, né? Eu acho que assim, as pessoas vivem nas próprias bolhas, né, Juquinha? Então, dentro das suas bolhas, essas pessoas têm a sua importância consagrada já. Então, talvez eu não consiga encostar na bolha do outro e não perceber. Mas a arte de Goiás é importante para o mundo. O mundo sertanejo, eu observo muito que eles têm uma história, eles vão crescendo e vão puxando o outro, né? Sim. Eles vão crescendo e vão puxando o outro. E também dessa audácia, porque foi uma audácia das duplas, né? E é uma coragem gigante de usar uma estrutura também gigante, por exemplo, do Estúdio K, para fazer grandes shows, palcos, com iluminação, LED, né? Isso. Foram eles que começaram mais com essa história gigante. Eles se profissionalizaram assim, de uma maneira muito rápida, né? E como a música caiu no gosto popular mesmo, eles conseguiram manter essa estrutura mais ativa, né? Nós temos uma MPB muito bem feita em Goiás, né? Figuras importantes, são tradicionais. Nós temos o rock também, que não compartilha muito desse circuito mesmo, porque se você está no underground, se você vai para frente, você já saiu do underground, né? Você virou outra história. Então mas também conseguem hoje fazer grandes estruturas dentro dos festivais, construções grandes, importantes também, irmão. Eu faço parte da Abrafim, que é uma associação brasileira dos festivais independentes, com o Goiás Festival. E só no Brasil são 118 festivais de música independente nessa área do underground, do rock, no Brasil inteiro. Então tem um bocado de gente fazendo outras coisas que não só sertanejo, né? O Brasil é muito diverso, muito plural. Quando vocês começaram a colocar LED, isso Sim. na cabeça de vocês, como é que foi isso? Porque era demais. Né? Quando a gente enxergava aquilo, eu vi essa evolução, né? Que são equipamentos caros, né? Dificuldade de você manter. A gente vai tentando copiar a estética que vem de fora, né? De vanguarda de fora, né? Ela chegava com um pouco de delay aqui, com um atrasozinho, mas hoje, Juquinha, é incrível que como às vezes os efeitos especiais que você vê num show importante lá no Super Bowl, na outra semana está no Brasil. Né? O mundo está muito conectado, então às vezes o painel de LED que está sendo estreado no show do U2, no outro mês está no Brasil. Né? Os sistemas de som que estão fazendo o Roger Waters também vêm para cá. Então essa conexão ela ficou mais rápida. A minha primeira mesa de som eu paguei e levei 1 ano para receber. Levou 1 ano entre eu comprar e ela chegar. Olha. Né? Então, hoje, basicamente, você vai na rua 4 e vai lá e compra, né? Põe no carro e leva para casa. Né? Ficou mais conectado. É muito, né? Essa tecnologia, porque você vem bem antes do celular, dessa coisa maluca, né? Desses contatos. Hoje as pessoas cancelam as outras, assim, tipo, rapidinho, né? Se adaptar também a esse movimento. Você fez a famosa live? Fizemos várias lives, né? A gente teve que se adaptar muito rapidamente a isso, né? Porque era uma linguagem desconhecida, essa transmissão para a internet, o formato disso, como as pessoas iam receber isso. Então, eu acho que todo mundo foi pego de surpresa. De sorte que eu acho que essas plataformas já estavam pensadas e prontas para que isso acontecesse. Né? Então, as pessoas foram para a televisão assistir os seus artistas. Sorte que a cultura estava, né, guardada e presente para fazer companhia, né, para a solidão que as pessoas tiveram. Quantas vezes isso aconteceu? E como a cultura foi penalizada pela pandemia. E ela foi responsável por dar um alento, né, conforto e às vezes promover um encontro. Foi um remédio, né, para a pandemia. Né? Quantas pessoas, quantos amigos perdemos, né? Perdemos vários. E quantas famílias que ficaram sem condições nenhuma. Sim. Né? E o artista, eu me considero um artista. Você é um sabe? artista. Eu tenho, na minha história, eu falo, não, eu sou um artista.
E eu sei muito bem, porque as pessoas têm uma visão equivocada do artista. Eles acham porque vê o artista no palco, vê o artista, ele está sempre bem, ele não tem problema, né? Ele está sempre feliz, o problema não é com ele, mas nós somos cheios de problemas. E com essa mudança e com essa pandemia, eu enxergo assim, não sei o que você acha disso. Muitos artistas acabaram se posicionando através dessas mídias sociais, buscando não ficar apagados, né? Não perder aquela história deles. E com uma condição muito terrível, né? Muito, muito difícil. Vários artistas passaram muitas dificuldades, né? Os shows foram cancelados, os contratos tiveram que ser devolvidos, né? Você imagina você ter uma carreira sólida, uma agenda, e de repente aquilo tudo mudou. E você simplesmente não muda de profissão. Não, um artista, né? Um artista não vai mudar de profissão. Pode ser que ele até monte um restaurante, alguma coisa, mas eu acho que a habilidade dele é outra, né? O artista, às vezes, ele rasga a alma para caber mais mundo, né? O tempo inteiro. Ele está sempre se rasgando, se desdobrando para entender o mundo. Então, acho que a janela para ele foi isso, né? Fazer a live, ter o contato com o público dele e não perder esse elo, esse vínculo, né? Alguns de uma forma muito mambembe, né, com o próprio celularzinho e tal, porque Exato. até se conectar com isso tudo, e outros de forma grandiosa, né, com um artista com uma estrutura um pouco Poder maior. econômico maior. Ah, sim, né? E que acabaram dando trabalhos também para muita gente. Também. Né? Foi que às vezes, a maioria das empresas do meu ramo migraram para esse formato, né? Então hoje se você quiser fazer uma live, a semana passada eu fiz um meeting de saúde, conversando com gente de Nova York, do Japão, né, gente da Amazon, médicos do mundo inteiro. Tudo isso conectado de uma forma simples, que para a gente era impensável, né? Então, esse formato híbrido, eu acho que ele vai permanecer, né? Eu acredito que você ainda vai chegar o momento que você comprar o ingresso para ir para o show e vai comprar o ingresso para assistir em casa. Você vai ter essa opção. Olha, que interessante. Não, isso. mas já está acontecendo, inclusive. Você pode participar dos festivais pela transmissão. Você compra o direito de assistir na sua casa, né? Sem ter que se locomover, por exemplo, daqui para ir para São Paulo, se eu posso pagar e participar, né, como um fã e tudo mais, e ter acesso a imagens exclusivas, algumas coisas assim. Bom, está todo mundo voltando com um gás total. Sim. Né? Os lugares lotados. Eu te pergunto, e os cuidados? Porque até parece não, esse coronavírus voltou com algum, né? Eu acho que Como é que você enxerga isso, essa volta, né, para vocês mesmos? Como que você acha que isso vai? Eu enxergo com uma apreensão, sabe? Eu acho que a gente poderia se cuidar um pouquinho mais, né? Uma máscara não é um bloqueio, não é uma coleira que te priva de nada, né? Ela te protege quem você ama. Então, eu acho que, de fato, a gente poderia tomar um pouquinho mais de cuidado até que as coisas se estabilizem, né? Não ir com tanta sede ao pote, né? Verdade. Eu acho que... Você enxerga teus filhos no comando da empresa no futuro? Ou você acha que eles vão seguir outros caminhos? Já tem alguém ali que tem tipo a coisa mais pelo lado artístico, vão montar uma banda de rock? Eu acho que os três têm uma vocação artística, né? A Maria Eduarda é muito ligada à literatura. Ela lê 3, 4 livros ao mesmo tempo. O João é de internet. O João é um nerdzinho que já faz gráficos, jogos, ele tem o canal do YouTube dele. E o Antônio é muito ligado à arte também, muito atento à música, muito musical. Eu espero que pelo menos, se eles não trabalharem com isso, mas que eles levem isso dentro deles, né, a arte dentro. Uma coisa eu tenho certeza que eles têm dentro deles, um amor muito grande. Ah, com certeza. Porque você passa isso. É pecado. Nós estamos terminando a sua participação no programa, daqui a pouco eu volto com outro bloco, mas eu queria dizer uma coisa para você, irmão. Irmão. Quando eu te chamo de irmão, é realmente por esse amor. E queria muito pedir a você que desse um abração no Carlos. Com sabe, certeza. dar um beijão nele e falar assim, isso aqui foi o Juquinha que mandou. É, meu parceiro de vida, né? De vida. E eu desejo a vocês todo o sucesso do mundo. E que essa volta, que vocês continuem fazendo muitos shows. Eu fico acompanhando e fico vendo que sempre ali vocês, né, você posta ali, o Estúdio K posta, fazendo cada coisa mais interessante do que a outra, quer dizer, estão evoluindo a cada dia que passa mais.
Eu só desejo crescimento para vocês. Eu agradeço. Eu agradeço a oportunidade de estar, né, dizendo um pouco do trabalho da gente, né? Que por trás dos artistas existem, às vezes, centenas de pessoas que dependem dos artistas também, né? E que vivem a arte junto com vocês, né? Demais. Tá? Eu quero te pedir para você mandar uma mensagem quem está em casa, né, para essa câmera aqui. Bem, eu vou aproveitar o gancho dele que ele falou da pandemia e tudo mais. Eu acho que foi um momento de muita dor, de muito sofrimento, mas eu acho que a gente aprende, com a lição que a gente aprender, ser mais empático, ser mais voltado para o outro, né? Poder se doar um pouquinho mais e fazer um mundo melhor, um mundo que seja plural, que caiba a todo mundo. Então, Ai, que lindo. Obrigado. Valeu, irmão. Obrigado. Muito obrigado pela Obrigado, presença, obrigado. sucesso total, os Pra projetos e tudo que está vindo aí. Pra nós E o tudo. programa está aqui à sua disposição. Opa, A hora vou que usar falar, aí. precisar de, vai chegar, vai tomar novidade, alguma coisa, a gente está aqui. Tá bom, muito obrigado, tá? Já já eu volto, não saia daí. Boa noite a todos. Estamos começando o quadro Horário da Lei aqui no programa Horário Nobre com Juquinha. Hoje vamos falar mais uma vez sobre o direito eleitoral e agora sobre as ações eleitorais. Muitas pessoas entendem que as eleições elas acontecem só ali naquele período de 45 dias, esse ano de 2022, entre o dia 15 de agosto e o dia 2 de outubro, o primeiro turno, e ali no último domingo de outubro, o segundo turno, mas não entendem a sistemática, a dinâmica e a complexidade que é uma eleição. Além disso, como que funciona dentro da eleição o regramento jurídico para que você tenha, de fato, uma possibilidade de que os candidatos sejam escolhidos de maneira transparente e, principalmente, que se tenha uma igualdade, uma isonomia entre esses candidatos. A Justiça Eleitoral e principalmente o direito eleitoral, com a legislação específica, vem estabelecer regras tanto em relação ao funcionamento das eleições, quanto em relação à propaganda eleitoral, como, por exemplo, a propaganda eleitoral ela só se inicia após o dia 15 de agosto. Primeiro, os candidatos eles são escolhidos em convenções partidárias, no período de 20 de julho até o dia 5 de agosto, mas a propaganda eleitoral propriamente dita, aquela em que o candidato se apresenta como candidato, pede votos, apresenta o número, só depois do dia 15 de agosto. Antes disso, nós temos o período, que é o que estamos vivenciando agora, chamado pré-campanha. Nesse período, segundo a Lei 9.504, artigo 36A, é permitido ao pré-candidato que se apresente como pré-candidato, apresente eventualmente propostas, o que ele defende, além de exaltar as qualidades pessoais, porém, ele não pode fazer o pedido explícito de votos, pode pedir apoio, mas não fazer o pedido explícito de votos, bem como essas reuniões elas devem acontecer em ambientes fechados, às expensas dos partidos políticos, sem que possa ser configurado como uma propaganda eleitoral antecipada, o que poderia ser, por exemplo, em uma reunião aberta, sem um controle de entrada e saída de pessoas, e uma reunião em que tem uma conotação política propriamente dita. Além disso, durante as eleições, acontece muito ilícitos eleitorais. Os mais famosos, os principais, são captação ilícita de sufrágio, a famosa compra de votos, e a boca de urna também no dia das eleições, bem como o abuso de poder econômico ou eventualmente até abuso de poder político. Eu esclareço que esses ilícitos eles são punidos com rigor da lei, por meio de ações próprias, no caso durante o período eleitoral, ação de investigação judicial eleitoral, mas aí nós também temos ali, eventualmente, se houver uma propaganda irregular, uma representação por propaganda eleitoral irregular, após o período eleitoral, até no período posterior à diplomação, a ação de impugnação do mandato eletivo, e também nós temos essas representações relacionadas à prestação de contas. Mas eu deixo claro para o eleitor que, independentemente desse poder de reprimenda da lei, desse poder de reprimenda da justiça eleitoral,
ele tenha consciência de avaliar os atos dos candidatos e faça a sua escolha de maneira consciente. Escolha os seus candidatos com base nas propostas, no que eles têm a crescer para a sociedade, para a comunidade a qual você está inserido, sem que isso represente um vício que possa trazer sérios prejuízos para onde você vive, entendeu? Se você elege um candidato que eventualmente realizou a compra de voto, a captação, a lista de sufrágio, você está entregando para ele um cheque em branco para que ele possa cometer outros ilícitos durante o exercício do mandato. E isso é muito grave. Além de ser crime tanto comprar o voto, que a gente chama de corrupção ativa, como quem vende o voto, que é a corrupção passiva. Então, vocês, eleitores, têm que ter o cuidado, todos nós, né, na verdade, cidadãos e eleitores conscientes, temos que ter o cuidado de fazer essa avaliação e votar de maneira consciente. É isso que eu peço a vocês nessas eleições de 2022. E obrigado a todos. Acompanhem sempre o programa Horário Nobre com Juquinha e meu quadro Horário da Lei todos os domingos. Estamos terminando mais um programa Horário Nobre com Juquinha. E domingo que vem a gente se vê de novo aqui na TV Gazeta, canal 38.1. Até lá. Sesc, muito obrigado pelo carinho e apoio. Tamo junto.